da semana, no momento. Mas antes, deixa eu divulgar aqui, peraí. Público, mas vamos aí, né? Assuntos do momento. E hoje eu quero falar sobre a notícia do momento aí, que inclusive fiz um vídeo de reação que eu vou soltar hoje, meio-dia, que é a saída do Léo Stronda da Growth, né? Mais uma debandada, mais uma saída da Growth Suplementos, uma marca de suplemento que eu respeito muito pelo trabalho diferenciado, mas como era de se esperar, a mudança de direção, né? A chegada dos novos donos está fazendo com que algumas pessoas se sintam insatisfeitas, parece que estão se sentindo insatisfeitas lá e começando a debandar. Começou com o Giga, o Bitelo, entre outras. Agora tem um anúncio do Léo Stronda saindo, e assisti o vídeo dele e eu comentei sobre o assunto. Vou reagir logo mais, então, meio-dia. Assista meu vídeo de reação ao anúncio da saída dele da Growth. E no vídeo ele mostra insatisfação com o andamento dos novos donos, né? Um dos assuntos que ele aborda, de fato, é que havia uma diferença entre os antigos donos e os atuais, onde com os antigos donos, o Edu e o Fernando, haviam mais reuniões e os próprios colaboradores opinavam mais, participavam mais das decisões. Mas pelo que eu entendi, com a nova direção tudo é feito com o conselho deles, né? E os colaboradores não tem mais essa participação, né? Os influenciadores, os atletas patrocinados da Growth não tem mais essa participação como era antes. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que, fiquei até meio sentido com isso, assim, que segundo o Léo Stronda, um dos donos, né, o atual dono, alguém da atual administração teria chego nele e falado no que dependesse dele, o Léo não ganharia o salário que ele ganha na Growth atualmente, né? E, cara, isso aí eu achei uma coisa muito pesada, assim, sabe? Imagina, você tá lá ralando no seu emprego, você ganha um salário legal, que te dá um certo conforto, que você consegue prover a sua casa, a sua família, e ter um certo conforto financeiro, tranquilo, né? Pagar as contas com tranquilidade, mas a empresa muda de direção e a hora que você expõe certas insatisfações, o cara chega na sua cara e fala: o que dependesse de mim, você não ganharia o que você ganha atualmente. Seu salário é alto demais. Imagina se eu ouvir isso, cara. Se eu ouço isso, então, para você pagar o meu salário, te dói na consciência, então chegamos ao fim da nossa experiência. Eu sairia na hora, né? Não ficaria mais um único dia num lugar desse, onde um próprio administrador chega para você e fala: meu, no que dependesse de mim, você não ganharia tanto quanto você ganha hoje.
Imagina, cara, pra que fazer isso, cara? Pra que falar uma coisa dessas? Isso foi a única coisa assim que me deu um gatilho emocional, assim, sabe? Então, esse é o assunto polêmico. Pra quem acompanha Maromba, o que rola, o cotidiano aí dos principais influenciadores. Se você é fã do Léo Stronda, vamos apoiar ele nesse momento para que Deus ilumine os caminhos dele, onde quer que ele esteja, que ele consiga ir para um lugar melhor do que ele está. Não tenho nada contra Growth Suplementos, mas como era de se esperar, a nova direção está levando o lugar para outros lugares, né? Não sei como é que está a situação lá, se o clima está pesado, não sei. Essa não é nem a questão do vídeo, mas quando você está numa empresa que muda de direção, que muda de dono, a empresa é vendida, pode esperar novos direcionamentos. E parece que, de fato, o direcionamento da empresa, o novo direcionamento da empresa está deixando algumas pessoas insatisfeitas. E aí começa todo aquele reboliço, né? Estou falando até que é só questão de tempo que o Renato Cariani e o Júlio Balestrin vão zarpar também. Vão cair fora, né? Mas e aí, pessoal? Qual é a sua opinião a respeito disso? Comenta aí o que você acha. Mas antes, claro, não menos importante, se inscreve no meu canal, deixa o like, deixa a curtida para você ficar por dentro aqui dos conteúdos, tá? É muito importante que você faça a sua inscrição aqui no canal. Porque quanto mais inscritos, quanto mais curtidas vocês dão, maior vai sendo o alcance do canal, mais o YouTube vai recomendando meu vídeo. Preciso muito dessa sua força, legal? Mas e aí? Como é que tá essa força? Como é que tá seu dia? Acordando cedo, né? Hoje tô acordando mais cedo porque logo mais tem atendimento na sala, né? 2 atendimentos logo cedo, depois tem um espacinho para eu me cuidar, me treinar, né? Então é isso. Como é que tá essa força, pessoal? Então, graças a Deus, novos contatos estão vindo. E eu sempre falo, às vezes você está passando por um momento de transição, às vezes a situação dá um aperto, mas mesmo assim eu falo para você, se você crê em Deus, tenha fé que Deus vai te prover, tenha fé que Deus vai te ajudar, ore sempre, né? E não querendo virar pregador, mas eu prometi que iria colocar um pouco mais de Deus nesse canal. Iria colocar um pouco mais de Deus. Aliás, quanto mais bênção de Deus tiver aqui, melhor. É um propósito que eu tive para que, mesmo que as coisas não aconteçam da forma que eu gostaria, mas Deus sabe que é melhor para mim. Deus sabe que é melhor para todos. Então, se você está meio num período de turbulência, coloca seus joelhos no chão e ore, peça por sabedoria e paz no coração na tomada de decisão. Legal? Mas enfim, pessoal,
Como é que tá essa força aí? Mais uma vez eu peço, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, deixa a sua curtida, que isso me ajuda para que o YouTube leve em consideração o meu esforço aqui e encaminhe o conteúdo para mais pessoas. Legal? Mas e aí, como é que tá essa força? Como é que tá o dia? Quem vai treinar logo mais? Ou tá acordando cedo para ir para trabalhar e vai treinar mais tarde? Independente do horário, não deixe de treinar, tá? Não deixe de treinar. Faça suas atividades físicas, arruma um tempinho ali para você, porque isso aí vai te ajudar. Bem, mas e aí? Voltando a falar sobre polêmicas, voltando a falar sobre o que está acontecendo na Growth Suplementos. Cresce cada vez mais os rumores de que Renato Cariani e Júlio Balestrin podem sair logo mais, né? Não sou nenhum especulador, mas como era de se esperar, a chegada dos novos donos haveria sim uma mudança de direção. E pelo que eu vi no comentário no vídeo do Léo Stronda, uma principal diferença que está acontecendo é que tudo é decidido internamente. Não tem mais, pelo que eu entendi do Léo Stronda, né? Não tem mais aquela reunião com todo mundo, o pessoal tudo dando opinião sobre como deveria ser aquela participação, como era na época do Edu e do Fernando. E ao que me parece, quem ainda está lá sente um pouco a falta disso, sabe? Tá sentindo um pouco a falta disso. Então, eu tô com o Léo Stronda nessa, cara. Eu tô com o Léo Stronda nessa. Porque se acontecesse comigo o que ele relata no vídeo dele, eu também faria a mesma coisa. Principalmente quando ele cita que o novo dono teria chego nele e falado que ele, no que dependesse dele, ele não ganharia o salário que ele ganha. Pô, isso não é coisa que se fala para um funcionário da empresa, né, cara? Não é coisa que se fala, não é coisa que se diz, é a mesma coisa que falar você não merece o salário que você ganha. Parece uma coisa meio narcisista, assim, sabe? Como se a pessoa estivesse desmerecendo seu esforço. Que para ganhar o que você ganha, você tem que fazer muito mais, que você não faz o suficiente, sei lá. Sabe, mas isso é uma interpretação minha, né? Interpretação, cada um tem a sua. Mas eu tive umas experiências bem ruins, assim, anos atrás, que embora não esteja mais naquela empresa anterior, academia anterior que eu trabalhava, muitas vezes acontecem situações semelhantes que me dão gatilho daquilo que acontecia e eu me sinto mal, assim, sabe, ainda. Mas é uma coisa que eu tô tratando com psicólogo e tudo mais. Eu sempre aconselho que você faça, que você arrume um tempinho para você se cuidar, principalmente se tem questões não resolvidas na sua vida, que você não sabe como lidar. É sério, cara, não é demérito nenhum você procurar psicólogos para poder tratar isso, para você recondicionar sua mente,
porque situações assim sempre vão acontecer. E podem acontecer de novo, né? Mas o que você pode fazer é recondicionar sua mente para que você não seja mais a mesma pessoa que permita que isso acontecesse de novo, que isso aconteça de novo. Legal? Então fiquem ligados que logo mais meio-dia eu vou soltar um vídeo onde eu reajo e comento sobre a situação do Léo Stronda, a saída do Léo Stronda da Growth. Então, se você é fã do Léo Stronda, assim como eu, gosta do trabalho dele, assiste esse vídeo, e inclusive o link do vídeo original tá nas descrições do vídeo para você conferir o que ele fala, para você tirar suas próprias conclusões. Mas eu no lugar dele faria a mesma coisa. Claro que é sempre bom quando a gente está numa empresa e passa por uma mudança de direção, a gente tem um pouquinho mais de paciência nessa hora, né? Às vezes eu vejo alguns influenciadores estão saindo e tudo mais e falam, se o dono tal sair, eu saio também. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e analisar como é que vai ser a situação de agora em diante, para ver se eles vão ser dirigentes com uma pegada mais humana ou se vão ser aqueles caras que cobram mais resultados, né? E você que rebole aí nos seus afazeres. Lógico que toda empresa você tem que mostrar resultado nas vendas e tudo mais. Tem empresa que te dá lá um cupom e quer resultado, quer que você venda, né? Mas tem empresa que felizmente tem uma pegada mais humana de lidar com seus funcionários e ajudam de fato, como era o trabalho que o Edu e o Fernando faziam na Growth, né? Agora, o que o Edu e o Fernando vão fazer de agora em diante, não sei, aí é com eles. De repente, quem sabe, os caras criam uma nova empresa de suplemento. Quem sabe, né? Não sei, vamos ver. Mas aí, pessoal, queria saber a sua opinião a respeito disso. Queria que você participasse mais das lives aqui para trabalhar no engajamento. E quanto mais você participa, maior vai ser o alcance do vídeo aqui, tá? O YouTube leva em consideração e começa a me divulgar para mais pessoas, começa a aumentar a minha recomendação para me ajudar a me tornar grande. Cada vez mais, cada dia que passa, eu estou sempre analisando aqui o que eu posso trabalhar para mudar aqui no YouTube, para ajudar no maior alcance possível do canal. Legal? Mas o que eu posso fazer aqui agora é pedir a sua ajuda. Quanto mais curtidas vocês dão e se inscrever no canal, maior vai ser o alcance aqui do vídeo. Mas não basta só se inscrever, participa também dos vídeos, comenta, tá? Que isso ajuda demais o canal a crescer. Comenta, participa, legal? Que eu leio os comentários, né? Alguns comentários eu até respondo de uma forma um pouco mais precisa, outros dou só um emoji e tal, um joinha, alguma coisa assim. Principalmente
comentários que não são necessários que eu perca meu tempo, sabe? Porque tem gente que acha que internet é terra de ninguém e fica se atrevendo a fazer comentários imbecis. Mas hoje já estou mais munido contra isso. Com comentários imbecis, com gente imbecil, eu boto pra correr. Dou fumada e tô nem aí. E dependendo do tipo, se o cara, em vez de ficar querendo atacar o meu argumento, fica querendo atacar a minha pessoa, eu boto pra correr do canal. Bloqueio. Mas não sem antes dar uma bela de uma comida de rabo. Porque tem gente que precisa aprender de uma vez por todas que a internet não é terra de ninguém, que as coisas não são da forma como ele gostaria de ser, que as pessoas precisam ter mais maturidade, entender que não é na base do grito, do xingo, do chilique que se resolve as coisas, né? O problema é isso. Tem gente que acha que só porque tá do outro lado da linha e acha que pode chegar e falar o que quiser, xingar, ofender, que não vai dar nada. Internet não é terra de ninguém não, cara. Aqui tem regra sim. Aqui tem regra sim. Inclusive eu já tive em situações em que eu vi a gente cometendo certos crimes aqui, sabe? Comentários xenofóbicos. Eu tive até que denunciar a pessoa, porque foi, meu, vai lá, fica falando, fica com sua língua solta aí, achando que a internet não é terra de ninguém. Né? Teve um caso uma vez, uma criatura, eu não sei se era homem ou mulher, chegou aqui e começou a fazer um monte de comentário xenofóbico, sabe? Cara, na época eu deixava os links das minhas outras redes sociais aqui no YouTube e a pessoa começou a acessar todas as minhas redes sociais e ficava me stalkeando assim, cara. Lógico que eu meti denúncia pra todo lado, achando que a internet é terra de ninguém, pra ficar stalkeando as redes sociais dos outros, sabe? Ficar vasculhando o que eu faço na minha vida. Gente assim é caso sério de psicopatia. E às vezes na internet tem gente que acha que tá respaldada porque tá no anonimato, mas é aí que a gente percebe que tem muita gente aí que comete até crimes. Discurso de ódio, xenofobia, até racismo. Mas e aí, pessoal? Falei agora há pouco do Léo Stronda aqui na live sobre a saída dele da Growth. Então vamos acompanhar os novos andamentos aí, o que vai rolar lá na empresa de agora em diante, se a nova direção da Growth vai manter a linha de trabalho que era feita antes, ou se os caras vão fazer uma pegada um pouco mais tradicional, assim, sabe? Onde cobra mais resultados. E é uma coisa que eu quero observar para ver como que vai ser, porque eu já vi alguns relatos do Fábio Giga, por exemplo, né, do Bitelo, quando eles saíram, falando que realmente os donos atuais não são iguais eram o Edu e o Fernando.
Já vi outros relatos dizendo que os caras têm sim uma pegada mais humana. Então são coisas que vamos analisar para ver. Lógico que quando a gente trabalha num lugar, a gente espera sempre, né, ser validado, ser considerado pelo nosso esforço. Mas eu sempre falo, se você está num lugar onde que você trabalha e o seu esforço não é levado em consideração, onde só os resultados importam, claro, toda empresa cobra resultado, né, você é pago para mostrar resultado, mas se a sua humanidade, o seu lado humano, a sua pessoa não é levado em consideração e os caras só te cobram resultado independente de qualquer coisa, é um lugar que não vale a pena você estar. Porque numa empresa, na verdade, você é substituível sim. O único lugar que você é insubstituível é na sua casa, na sua família, né? O único lugar que, se você está ausente, a sua falta é sentida, de fato é a sua causa, é a sua casa. Do contrário, dane-se, né? Então, se você está numa empresa onde o seu lado humano, a sua pessoa, o seu esforço não é percebido, não é notado, sai fora, tá? Eu sempre falo, vamos sempre tomar muito cuidado com questões relacionadas à saúde mental no trabalho. Por isso que eu sempre falo, para você ter equilíbrio de tudo, é importante que você concilie rotina de trabalho, mas dedique um tempo da sua vida para fazer atividade física, cara, para fazer exercícios físicos. Que a sua vida agradece, sua saúde agradece, tá? Que aí você consegue extravasar essas energias. Mas cuida do interior da sua mente também. Se fatores externos estão realmente impedindo que você tenha uma saúde mental ótima, saia desse ambiente. Um ambiente tóxico acaba com a vida das pessoas, isso que é verdade, tá? Vendo o comentário, o depoimento do Larry Stronda na saída dele da Growth, me deu alguns gatilhos emocionais, assim. Eu espero realmente que isso não esteja acontecendo lá, que é uma pena, sabe? Uma empresa que foi tão reconhecida por ter um trabalho diferenciado com as pessoas, ter uma pegada mais humana. E claro que eu sei que não deve ter sido uma decisão fácil para o Edu e o Fernando saírem, venderem a empresa. Mas Deus sabe o que faz. E a vida é feita de desafios. E quando a gente enfrenta os nossos desafios, a gente amadurece, a gente cresce na vida. Por mais dolorosa que algumas situações possam parecer, a gente amadurece, a gente tem que aprender a ver isso, porque muitas vezes a vida é dura. E Deus muitas vezes prepara a gente para situações difíceis, né? Deus escolhe, nos coloca em batalhas árduas para nos fortalecer muitas vezes, né? Não querendo virar pregador aqui, não é nada disso. Inclusive eu tenho um canal falando sobre isso aí, que eu só não estou postando com mais frequência lá. Qualquer coisa me segue se você gosta de ouvir testemunho, palavra de Deus. Me segue lá no canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. É o meu canal, que é até mais antigo do que esse. É até mais antigo do que esse. Mas comecei a priorizar esse canal, já que tem a ver com a minha profissão. Acabou se tornando meu canal primário, mas eu não esqueci que eu tenho um outro canal. E eu não esqueci dele. Tá lá ativo. Me segue lá.
Legal? Reflexões bíblicas de Fábio Vilas Boas. Reflexões bíblicas para você se encher da palavra de Deus. Mas por que eu falo isso aqui? Porque é um propósito que eu fiz. Já que eu não estou conseguindo postar lá com frequência, né? Teve uma época que eu postava lá todos os dias, né? Até antes de começar esse canal aqui. Mas eu não esqueci dele. Eu queria ter postado algo lá esse fim de semana, mas com tanta coisa para fazer, eu acabei não fazendo. Que Deus me perdoe, mas eu não esqueci. Por isso que eu fiz um propósito de falar mais sobre Deus aqui nesse canal também, sabe? Trazer mais sobre Deus. Não com segundas intenções, longe disso. A vontade de Deus prevalece, mas é um propósito que eu fiz. Mas o que eu busco o que a gente deve buscar é a proteção, resiliência, aprendizado. Assim a gente cresce e amadurece. Legal? Pedir o direcionamento. E aí a gente vai aprendendo onde pisar nesse caminho tortuoso. Beleza? Mas enfim, pessoal, estou finalizando a live. Mais uma vez eu peço aí a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, que isso me ajuda a crescer. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima live. Lembra, meio-dia tem mais conteúdos.